que já está aqui ao meu lado. E aí o Pedro traz, esse que é o grande destaque quando a gente fala da sabatina hoje. Temos os dois, Flávio Dino e Paulo Gonet, nessa mesma sessão da CCJ, nessa mesma sessão de sabatina, respondendo as perguntas simultaneamente. E aí, Theo, o que a gente imagina? Duas pessoas respondendo as perguntas, a sabatina deve durar mais do que o que estamos habituados a acompanhar? Tudo é uma incógnita nessa questão e a gente só vai descobrir como, de fato, o Pedro contou ali que deve ser feito em bloco esse questionamento, tanto a Flávio Dino quanto a Paulo Gonet. Flávio Dino indicado ao Supremo, Paulo Gonet à Procuradoria-Geral da República, ao comando da PGR. Então, esse rito a gente só vai saber na hora que os trabalhos forem abertos pelo senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, mas a expectativa é de que isso prolongue um pouco mais a sabatina do que o usual. A gente separou uma arte, não sei se a gente vai conseguir ver ela agora, com um histórico de como que foram as últimas sabatinas. Por exemplo, aqui, Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cristiano Zanin teve uma aprovação com uma margem grande, de 40 votos de diferença, quase 8 horas. Esses três aqui que a gente está vendo, André Mendonça e Nunes Marques, que foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro, à época presidente da República, tiveram uma média parecida. Nunes Marques um pouco mais, apesar de ter um apoio muito maior. E aí a sinalização dos senadores no plenário do Senado Federal, a gente vê 57-10, e André Mendonça teve uma dificuldade muito grande aqui nesse 47-32. Por que dificuldade grande? Porque são necessários 41 votos. Ele teve só 6 a mais do que o necessário. Aquele meio gol é gol. 6 a mais, tá ótimo. Foi aprovado. E no caso do André Mendonça, o caminho dele foi bem difícil, né, Theo? Aqui você trouxe para a gente o destaque, a espera para aprovação, a espera para ele passar por essa sabatina, 5 meses. Ele foi indicado em 13 de julho de 2021 e aprovado só ali no início de dezembro daquele ano. Houve um boicote pelo senador Davi Alcolumbre, que já era presidente da Comissão de Constituição e Justiça e que segurou 5 meses a indicação de André Mendonça, que não houve nenhum tipo de dificuldade em 20 dias desde a indicação até a aprovação. A gente tem outra tela com o histórico de outros ministros do Supremo Tribunal Federal em sabatina. Esses dois são importantes. Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Michel Temer, 12 horas de sabatina, foi muito questionado pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje, naquela entrevista da Folha, há inclusive uma pergunta: o senhor foi jogado um pouco mais à esquerda desde que Jair Bolsonaro assumiu? Ele falou: não, quem fala isso são vocês da imprensa. Mas ele foi muito questionado, houve muita indagação e arguição dos senadores quando ele foi indicado, principalmente da oposição. E ali, mais do que qualquer outro, Edson Fachin passou por um sufoco na Comissão de Constituição e Justiça. 13 horas de sabatina, numa época em que ele foi indicado, ele havia se manifestado enquanto advogado a favor de Dilma Rousseff. Isso teve um peso muito grande na indicação. Como que você indica um ministro para o Supremo Tribunal Federal que já se manifestou favorável a um então presidente da República, ao presidente que inclusive o indicou? Então isso foi muito usado na sabatina dele e quase 13 horas de sabatina. Passou com uma média sem nenhum tipo de problema no plenário do Senado Federal, mas houve um desgaste, aquilo que a gente falou. Flávio Dino, por exemplo, provavelmente vai ter, o governo quer mais de 50 votos, conta aí uns 50, 52 votos para aprovação de Flávio Dino. A oposição diz que é muito otimista esse cálculo, mas apesar de o placar ser flexível para muitos desses ministros, depois viraram ministros, mas até então indicados, a sabatina é muito difícil. São 13 horas, começa às 9 horas da manhã e vai até quase 9, 10 horas da noite. E a espera dele também foi muito grande, 5 meses de espera. Ele foi indicado em abril. Não, esse está errado ali. Foi um mês só de espera. Pouco mais de um mês de espera. Ele foi indicado em abril e aprovado em maio. O que foi muito longo, na verdade... Esconder. O que foi muito longo foi o tempo entre Joaquim Barbosa se aposentar e Edson Fachin ser, de fato, escolhido por Dilma Rousseff. Quase um ano.
É isso, Théo Cury. Daqui a pouquinho a gente vai, inclusive, analisar um pouco isso. Quem foi indicado por quem, entender um pouco como fica a visão do Supremo Tribunal Federal a partir dos presidentes que indicaram esses ministros e, claro, o roteiro de perguntas. Como é que a oposição também está se preparando para essa sessão da CCJ, essa sabatina. Théo, obrigada por todo esse histórico aqui com a gente. Até já. Até logo mais.